Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de geografia? Hoje faremos das páginas de 15 a 20. Bom, crianças, então a nossa capa de abertura é a página 14. Até então aprendemos sobre as paisagens urbanas, né? Os elementos culturais que predominam nesta. Aprendemos, né, que o que difere a paisagem urbana da rural é que a paisagem urbana tem mais elementos culturais, porém, há elementos naturais em menor quantidade, ok? Portanto, agora falaremos das atividades econômicas no espaço urbano, ou seja, as formas de trabalho, de sobrevivência que a cidade nos proporciona. Então, vamos para a página 15, lá em cima, o resumo do capítulo. Neste capítulo, vamos conhecer as atividades de trabalho que predominam nas cidades, como indústria, comércio e prestação de serviços. Identificaremos semelhanças e diferenças entre os trabalhos dos profissionais que atuam nesses segmentos. Então, crianças, as atividades que predominam na cidade são as industriais, as comerciais e as prestações de serviços, ok? Então, trabalharemos um pouco aí sobre estes aspectos, né, da atividade econômica que é realizada no espaço urbano. Roda da conversa. Leia o texto e as imagens a seguir. Então, aí tem uma pequena historinha, né? Então, tem uma pessoa, né, que está atendendo um menino aqui no consultório médico, né, no consultório de dentista, e aqui alguém falando. Observemos por gentileza. Nas cidades, as pessoas desenvolvem muitas atividades de trabalho ligadas a diferentes áreas. Elas podem trabalhar em postos de saúde e hospitais. Podem trabalhar nas escolas, em lojas, em supermercados e nas indústrias, transformando as matérias-primas em produtos. Então, vocês viram aí algumas formas de trabalho que são desenvolvidas na cidade, ok? Aí vem a letra A e algumas questõezinhas que vocês podem responder na própria apostila. Qual é o assunto tratado no texto? Fácil, né, pessoal? Foi o que eu acabei de dizer para vocês, né? O assunto são as atividades de trabalho desenvolvidas onde, né? Vocês já sabem. B. Que profissionais estão representados nas ilustrações? Então, quais as profissões que eu tenho aí nessa ilustração? Eu tenho dentista, né? Eu tenho o médico, professor, caixa de supermercado, não é? Também tenho operários que trabalham nas indústrias. Letra D. Aliás, C, desculpa. Onde esses profissionais estão trabalhando? Fácil, né, pessoal? Em consultórios, escola, supermercado, indústria, não é? Cada uma dessas atividades é desenvolvida na cidade e está fácil de vocês identificarem quem são e onde trabalham. Agora sim a letra D. Você conhece profissionais que desenvolvem as atividades representadas? Você conhece pessoas que têm essas profissões, que realizam esse tipo de trabalho? Com certeza vocês conhecem uma dentista, um médico, um professor, alguém que trabalhe no mercado, alguém que trabalhe na indústria. Então, vocês vão colocar aqui, ó, quais são, né, os profissionais que vocês conhecem. Ah, eu conheço. Então, você deve colocar, sim, conheço o dentista, uma professora e assim por diante, ok? Fácil, fácil essas 4 questões, hein, criançada? Se mesmo assim vocês tiverem alguma dúvida, é só nos procurar. Bom, vamos para a página 16. Trabalho na cidade. Sigam aí a leitura por gentileza. Nas cidades, em geral, as pessoas trabalham em lojas, mercados, feiras, bancos, restaurantes, escolas, postos de combustíveis, farmácias, hospitais, clínicas, salões de cabeleireiros, escritórios, construções, indústrias, entre outros lugares. Olha quanta opção, hein, gente? São diversas atividades de trabalho. Observe a seguir algumas atividades que são desenvolvidas nas cidades.
Então, pessoal, vocês viram aí a infinidade de serviços que são desenvolvidos nos espaços urbanos. E eu tenho aqui 4 exemplos, essas 4 fotos. Então, a primeira, eu tenho comércio de alimentos aí em uma feira, né? Então, é um tipo de trabalho, olha, tenho feirante, né? Agora aqui, eu tenho a confecção de jeans em Rio do Sul, lá em Santa Catarina, ou seja, uma operária trabalhando numa indústria. Aqui, atendimento odontológico em Bertioga. Eu tenho aí um trabalho, né, de dentista, é um serviço prestado, né, de dentista. Aqui, eu tenho os operários da construção civil, ou seja, também são pessoas que desenvolvem trabalhos nos espaços urbanos ligados à construção. Aqui eu tenho só alguns exemplos diante dessa infinidade aqui que eu li para vocês. Nós temos vários trabalhos, né? Com os avanços tecnológicos, é possível trabalhar em casa utilizando a internet. Olha que coisa, pessoal! É óbvio que quando o Positivo fez esse material, eles não sabiam que, inclusive, nós, professores, alunos, né, teríamos aí que desenvolver todo esse conteúdo nas nossas casas. E quem é a nossa ponte? Ou seja, quem que liga o meu trabalho da professora Luciana a vocês? É a internet. Então, se não fosse a internet, estas aulas, os vídeos, aula pelo Zoom, né, não seriam possíveis, porque é justamente necessário o uso da internet para que tudo isso aconteça. Não só nas escolas, muitas pessoas hoje em dia estão utilizando aí a internet nas suas casas para trabalharem. Mas antes da pandemia, já existiam pessoas que trabalhavam em casa, utilizando aí, né, o seu ambiente familiar para desenvolver alguma atividade. Lógico que em menor quantidade, né, se comparado aos dias atuais, mas já existiam, ok? Tem até aqui, ó. Muitos profissionais trabalham para empresas, porém em suas próprias casas, como escritores, jornalistas, designers, entre outros. Isso antes da pandemia, né? Agora com a pandemia, muitos outros profissionais também desenvolvem aí o seu trabalho, né, na sua casa. Página 17, nós faremos, né, o exercício 1 apenas. O 2 e o 3 não faremos, porque precisaríamos estar na escola, né, desenvolver todo um trabalho aí de pesquisa. Então, faremos só o exercício 1. Então, olha lá. 1. Encontre no caça-palavras 10 diferentes profissionais que trabalham nas cidades. Fácil, hein, gente? 10 profissões aí, 10 diferentes profissionais que trabalham ou desenvolvem alguma atividade na cidade, ok? Bom, como eu disse, o 2 e 3 não é necessário. Por quê? Porque está falando de quais são, né? Tá pedindo aí para formar um grupo, né? Para montar cartazes sobre as profissões que existem nas cidades. Então, não há necessidade, tá? De fazer aí o 2 e o 3. Com a aula, já é possível vocês entenderem, né? Lógico que não da forma como nós gostaríamos, mas é possível entender quem são os profissionais aí que desenvolvem alguma atividade econômica na cidade, ok? Então, na página 17, apenas o exercício 1. O exercício 2 e 3 não é necessário. Se você quiser e puder ampliar aí seu repertório, você pode fazer pesquisas na internet, no YouTube, procurar por profissões desenvolvidas na cidade, e aí fica a seu critério, é uma sugestão, ok? Mas não é necessário montar aí cartazes. Bom, crianças, vamos para a página 18. Como vocês viram, nós desenvolvemos várias atividades aí, né, no espaço urbano. E uma das atividades, né, é a indústria. Então, olha lá, todos os produtos industrializados, ou seja, que vêm de indústrias, né, que utilizamos no nosso dia a dia, são produzidos nas indústrias. Apesar de a atividade industrial não ser exclusivamente urbana, porque eu tenho indústrias no campo também, né? Ela ainda está muito relacionada ao trabalho nas cidades. Então, aí está um exemplo do porquê que o campo e a cidade andam juntinhos ali com relação à indústria. Então, observem aí a historinha. A soja
é produzida no campo por meio da atividade agrícola, ou seja, não tem espaço na cidade para plantar soja o suficiente para mandar para a indústria, por isso que é uma atividade realizada no campo. Depois de colhida, essa soja, nas indústrias, a matéria-prima, que é a soja, é transformada em vários produtos. Um deles é o óleo. O óleo de soja produzido na indústria é vendido nos mercados das cidades. Então, olha que legal, começa lá no campo, passa pela indústria e chega até nós nas cidades. Então, a matéria-prima, ela é retirada do campo, transformada na indústria e ofertada a nós por meio aí dos mercados, certo? Nas indústrias ocorrem as transformações das matérias-primas em produtos. Há vários tipos de indústrias, veja alguns deles. Então, olha lá, só reforçando o que a professora disse. Acho até legal vocês grifarem, né, essa parte aqui, ó. Nas até produtos. Nas indústrias ocorrem as transformações das matérias-primas em produtos, ou seja, eu pego uma matéria-prima e transformo ela lá na indústria em outro produto. Então, aqui de soja vira óleo, né? Vira outro produto para utilização na minha casa. E eu tenho 4 tipos de indústria. Eu tenho a indústria alimentícia, né? Eu tenho a indústria têxtil, que já veremos logo mais, a indústria moveleira e a automotiva. Prestemos atenção aí o que é a indústria alimentícia. É fácil, né? Ó, alimentícia vem da palavra alimento. Utiliza o leite, o cacau, a soja, o milho, entre outros produtos, para fazer diversos alimentos. Por exemplo, manteiga, iogurte, queijo, chocolate, óleo, farinha de milho, canjica. Então, olha só, aqui é uma indústria alimentícia, uma produção de ovos de Páscoa, ou seja, o chocolate, que é a matéria-prima, está sendo transformado aí no ovo de Páscoa. Então, indústria alimentícia é quando está relacionada a alimento, é quando uma matéria-prima é transformada em alimento e esse alimento passa aí a ser vendido nos mercados para nós. Página 19. Como eu disse para vocês, eu tenho 4 tipos de indústria. O segundo é a indústria têxtil, que é a indústria que se relaciona ao tecido. Então, olha lá. Transforma as fibras em fios e os fios em tecidos para a confecção de diferentes peças de vestuário, como calças, camisetas, vestidos, entre outras, e de roupas de cama e mesa, como toalhas, cortinas, cobertas, chapéus e etc. Então, pessoal, um dos ramos da indústria é o têxtil. Então, o que é a indústria têxtil? É a indústria que transforma as fibras em fios e esse fio é transformado em tecido. E do tecido são feitas aí as peças que nós vestimos ou utilizamos na nossa casa, tá? Tem até a foto aí, ó, da indústria têxtil para vocês. Olha lá, né, os teares aí, olha só, confeccionando o fio que virará tecido e, consequentemente, alguma peça de vestuário ou para utilização nas nossas casas. Então, indústria têxtil está relacionada ao tecido. Outra indústria que nós temos é a moveleira, ou seja, moveleira é uma indústria de móveis. Então, ela utiliza madeira reflorestada e outros materiais para a fabricação de diferentes móveis, como cadeiras, mesas, armários, etc. O uso da madeira reflorestada garante a conservação do ambiente por meio do controle do plantio e corte das árvores utilizadas. Como assim, professora? A árvore que é utilizada, né, na fabricação de móveis, não é essa árvore que a gente planta de frente à nossa casa, nem pode. Então, as indústrias, ela tem grandes espaços com árvores plantadas especificamente para esses móveis. E o que acontece? A indústria planta, a árvore cresce, ela colhe essa árvore, manda para a indústria e transforma em móvel. Enquanto esse processo todo está sendo realizado, já tem outras áreas com plantações dessas árvores, né, que vão sendo colhidas, e aí já vem outra turma plantando, né, mais árvores para que cresçam e possam ser aí colhidas novamente
e mandadas para a indústria. Isso é o reflorestamento. Eu planto, colho, tá? Sempre ali nos mesmos jeitos para que essa árvore cresça e me dê lucro, né? Que eu possa mandar para a fábrica e ser transformada em móveis, tá? Então, por isso que as indústrias moveleiras têm grandes plantações de árvores, porque enquanto ela está colhendo uma, está crescendo lá em outro lugar. De repente ela vai para outro lugar, já está crescendo lá em outro. E por quê? Porque demora anos para que essas árvores cresçam. Por isso que precisam aí de grandes áreas de plantações. E isso já serve para nós ficarmos em alerta também, né? Embora não sejam árvores aí que nós utilizamos aí para embelezar os espaços, porém, quanto mais a gente consome, mais áreas essa indústria precisa, né? De plantações para que gere aí a madeira suficiente para a fabricação dos móveis. Então, quanto mais nós utilizamos aí os recursos, mais móveis compramos, mais recursos serão retirados da natureza. Então, quando a gente, compra consciente e não apenas por querer, também estamos ajudando a natureza, ok? Então, a indústria moveleira é a indústria relacionada à fabricação de móveis. E, por último, a indústria automotiva, que são as indústrias dos automóveis, responsável pelo desenvolvimento e fabricação de veículos, como carros, caminhões, tratores, etc. O uso de tecnologias é constante nas indústrias automotivas, na construção e na montagem dos diferentes veículos utilizados pela população. Olha aí essa foto, pessoal. É praticamente um robô que monta os carros, né? E aí há algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, que comandam ali aquele robô e ele faz todo o processo de montagem aí dos veículos. Ou seja, na indústria automotiva tem muita tecnologia. Porque já pararam para pensar? Imaginem ali um carro para ele ser montado. Tem muitas peças, então é muito mais barato para a indústria ter uma pessoa ali controlando o robô para a fabricação do carro do que várias pessoas trabalhando na fabricação do próprio veículo ali. Então é muito mais barato ter a tecnologia, né, do que várias pessoas trabalhando. E é por isso que a gente tem que sempre estar aí melhorando o nosso currículo. Por quê? Porque poucas pessoas são necessárias nessas fabricações, né? E o que eles prezam? Pessoas que saibam mexer com isso. Por isso é importante estudar, ok? Bom, na cidade onde você mora, existe algum tipo de indústria? Você sabe o que ela produz? Então, na nossa cidade, em Macatuba, nós temos a Nova Jeans, né, que produz ali peças de roupas, né? Temos a Bracel, que fica entre os municípios de Lençóis e Macatuba, que fabrica celulose. Então, essa é uma pergunta que você pode até discutir com a sua família para vocês identificarem quais são as indústrias que há na sua cidade, ok? Bom, página 20 para finalizarmos a nossa aula. Número 1. Sobre as atividades industriais, assinale as alternativas verdadeiras. Então, vocês farão a leitura dessas 3 frases e somente fará um X nas que forem verdadeiras, ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Número 2. Destaque os adesivos do material de apoio e colhe-os nos locais corretos, referente às indústrias onde são produzidos. Então, lá no seu material de apoio, lá no final, tem essa página aqui, ó, essa folha adesiva, né? Olha aqui, ó, Geografia, página 20. Então, eu tenho aqui, ó, um saco de trigo, chocolate, um vestido, a manteiga, o óleo, a calça. Tenho várias figuras. Vocês pegarão esses adesivos e colarão aqui nesses quadros da página 20. Então, tudo que for da indústria alimentícia, ou seja, tudo que for alimento, vocês colarão neste quadro. Tudo que for da indústria têxtil, ou seja, for roupa, for tecido, neste quadro. Tudo que for móveis da indústria moveleira, no quadro da indústria moveleira. E por último, o que for veículo, carro, caminhão,
trator, ônibus, né? Helicóptero, né? Helicóptero a professora tá exagerando, né? Olha lá, porque não tem o helicóptero, tá? Embora ele seja aí um meio de transporte, a indústria não entra aqui na indústria automotiva, tá bom? Foi só para deixar vocês espertos. Então, indústria automotiva é tudo relacionado a veículo, ok? Veículo aí terrestre, certinho? Bom, crianças, por hoje é só. Qualquer dúvida é só nos procurar. Muito obrigada, fiquem com Deus. Um beijo.